Olá, sou acadêmica do terceiro ano do curso de Medicina da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, e esse vídeo tem como ação o desenvolvimento do projeto de extensão que propõe a capacitação de agentes comunitários de saúde sobre a doença renal crônica nas unidades básicas de saúde de Campo Grande. Num primeiro momento, abordarei as funções desempenhadas pelos rins em seu pleno funcionamento, sendo elas a eliminação de resíduos e líquidos do organismo, a regulação da água do organismo e de outros elementos químicos do sangue, como o sódio, o potássio, o fósforo e o cálcio, a eliminação dos medicamentos e toxinas introduzidas no organismo e a liberação dos hormônios do sangue, hormônios esses que regulam a pressão sanguínea, fabricam células vermelhas do sangue e fortalecem os ossos. Prosseguindo para a doença propriamente dita, a insuficiência renal é definida quando os rins perdem a capacidade de efetuar suas funções básicas. Ela pode ser aguda, quando ocorre súbita e rápida perda de função renal, ou crônica, quando essa perda é lenta, progressiva e irreversível. Além disso, existe a insuficiência renal crônica terminal, que é quando ocorre a perda da função renal maior do que 85% a 90%, que leva ao aumento de toxinas e água no organismo mais do que ele consegue suportar, sendo necessário, então, iniciar um tratamento que substitua a função dos rins. Vale lembrar que no dia 14 de março é o Dia Mundial do Rim. Ademais, os principais fatores de risco para as doenças renais crônicas são pessoas com diabetes, pessoa hipertensa, idosos, portadores de obesidade, históricos de doença do aparelho circulatório, como a doença coronariana, acidente vascular cerebral, doença vascular periférica e a insuficiência cardíaca, histórico da doença renal crônica na família, tabagismo e o uso de agentes nefrotóxicos, principalmente medicações que necessitam de ajustes em pacientes com alteração da função renal. Sendo assim, dentre os fatores de prevenção da doença estão elencados: fazer os exames periódicos com acompanhamento médico, seguir o tratamento prescrito para diabetes e ou pressão alta, perder excesso de peso seguindo uma dieta saudável e um programa de exercícios periódicos, parar de fumar, se for fumante, evitar o uso de grandes quantidades de analgésicos vendidos sem receita, fazer mudanças na dieta, como reduzir o sal e a proteína, e limitar a ingestão de bebidas alcoólicas. Além disso, vale salientar que a maioria das pessoas não apresenta sintomas graves até que a insuficiência renal esteja avançada. Porém, em algumas situações, o paciente pode observar que se sente mais cansado e com menos energia, tem dificuldade para se concentrar, está com apetite reduzido, sente dificuldade para dormir, sente câimbras à noite, está com os pés e tornozelos inchados, apresenta inchaço ao redor dos olhos, especialmente pela manhã, está com a pele seca e irritada e urina com mais frequência, especialmente à noite. Desse modo, dentro da abordagem diagnóstica, convém expor que existem diversas formas de aferir as funções renais, incluindo um exame de urina e exames detalhados dos rins, conforme cada caso. Na prática clínica, a função excretora renal pode ser medida por meio da taxa de filtração glomerular, TFG. Então, para o diagnóstico das doenças renais crônicas, são utilizados os seguintes parâmetros: TFG alterada ou TFG normal ou próxima do normal, mas com evidência de dano renal ou alteração no exame de imagem. De acordo com a realização dos exames, o paciente com doença renal crônica será enquadrado num estadiamento que servirá de guia para o tratamento, sendo que os estágios 1, 2, 3A e 3B terão um tratamento conservador, 4 e 5 não dialítico terá a pré-diálise e o estágio 5 dialítico com a terapia renal substitutiva. O tratamento conservador consiste em controlar os fatores de risco para a progressão da doença renal crônica, bem como para os eventos cardiovasculares e mortalidade, com o objetivo de conservar a TFG pelo maior tempo de evolução possível. A pré-diálise consiste na manutenção do tratamento conservador, bem como no preparo adequado para o início da terapia renal substitutiva em paciente com doença renal crônica em estágios mais avançados. E a terapia renal substitutiva
é uma das modalidades de substituição da função renal por meio dos seguintes procedimentos: hemodiálise, diálise peritoneal e transplante renal. Em cada situação, o médico irá indicar a necessária. Por fim, vale salientar qual é o papel dos ECS em todo esse processo de prevenção da doença renal crônica para os hipertensos e diabéticos. Portanto, vocês irão desempenhar um papel no repasse das informações necessárias à comunidade, a fim de conscientizá-la sobre a importância do acompanhamento do desenvolvimento de doença renal crônica nesses pacientes, devido à íntima relação que essas doenças apresentam, fazendo com que os pacientes atuem de forma ativa no desenvolvimento de doença renal crônica. Esse é o folder explicativo, os quais vocês já tiveram acesso. Vocês podem pegar um para vocês e lerem e repassar o restante à comunidade. Nele existem algumas dicas de autocuidado para o paciente diabético e hipertenso e uma breve explicação do que é essa doença renal crônica. Essas são as referências que foram utilizadas para a elaboração desse material. Desde já agradeço pela atenção de todos e meu muito obrigado.